Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 55 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos, já tá rolando os conteúdos por lá. Quem tá acompanhando já tá por dentro aí, então não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. E estamos em várias plataformas, tá? Procura por aí sempre no @cognamentos, que estamos em vários lugares aí. Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale Mais Sobre Isso lá no nosso site, no cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram nos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E aqui eu faço aquele pedido especial para você de curtir as nossas publicações lá no Instagram, de comentar as nossas publicações no Instagram e de encaminhar, de compartilhar as nossas publicações no Instagram. Isso ajuda muito o algoritmo a entender a relevância daquele conteúdo. Você pode fazer tudo isso também lá no Spotify. Curtir o nosso episódio, seguir o nosso perfil e encaminhar os episódios. Muito obrigado para você que já está dando essa força. E se não tiver ainda, só começar lá. Nunca é tarde. E só lembrando que nós temos ali um grupo exclusivo no Telegram que nós estamos trocando ideias sobre os episódios, além de vocês poderem ali dar alguma opinião, sugerir alguns temas, inclusive nos episódios do Drops Cognamentos eu estou colocando todos os artigos usados lá, então esteja muito à vontade para participar de mais esta iniciativa. Basta você acessar o nosso Instagram, ir até os nossos destaques, lá tem um link para este grupo. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E como promessa é dívida, né? Estamos aqui de volta porque o Ivan, meu grande amigo Ivan, nós gravamos um episódio sobre tomada de decisão ali no processo de orientação profissional de carreira e ele tinha falado de um material que seria lançado. A gente fez ali uma prévia da divulgação e foi lançado e como ele tinha já se comprometido a falar, falou, depois a gente fala sobre isso. Estamos aqui para falar sobre esse material, para falar sobre programa de orientação profissional e de alguns desafios talvez nisso, mas o Ivan vai se apresentar novamente, quem aqui já é do Cognamento já conhece, mas ele vai se apresentar e a gente vai começar esse bate-papo aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Ivan. Olá, queridos ouvintes. Olá, Fernando, Pessotto. A gente já conversou disso. Tem hora que vai sair Fernando, tem hora que vai sair Pessotto. Antes de eu me apresentar, já quero agradecer, Fernando. Você é um cara super parceiro, um cientista, um professor, um psicólogo muito importante que traz grandes contribuições e eu quero ficar nessa onda aqui pertinho no Cognamentos também. Então volto aqui sempre que você me chamar. Tamo junto. Ótimo. E aliás, pessoal, vocês que estão ouvindo, eu falei que a gente conversou um pouquinho antes, que eu falei, eu vou deixar pra falar algo lá na nossa gravação, mas assim, eu fico muito contente com pessoas que acreditam nessa iniciativa. Eu falo que é um projeto, mas eu faço o podcast porque ontem eu falei isso em aula, tava dando aula ontem, e falei isso, né, da gente poder comunicar algo embasado cientificamente na área da saúde mental, na área de bem-estar. E você foi um cara que, cara, muito antes, talvez você nem lembre, a gente se conheceu lá no congresso, lá em Bento Gonçalves. Quando a gente... Pois é, e aí... Pelo menos uns 15 anos, eu acho isso. E aí, eu me lembro que na época tinha a ideia de publicar um livro sobre SPSS, sobre análise, e você falou, não, vai lá com a gente e tal. Você nem me conhecia direito, você já falou, vamos lá e tal. Eu acho que de lá pra cá a gente já trocou muita ideia, tem muito projeto que ainda não saiu da gaveta, né, Ivan? A gente, quem sabe, bota, porque também a gente tem muita coisa pra fazer, né? Mas eu quero agradecer porque você sempre apoia, você sempre dá uma força, sempre é muito solícito, né? Eu falei da gente gravar, você já gravou outro, já falou, não, vamos gravar o próximo ali. Então, quero agradecer pela parceria de sempre, cara. Muito obrigado mesmo. Olha, Fernando, e se não bastasse
a gente ter a oportunidade de divulgar, como você falou, coisas que a gente às vezes fica ali dentro da sala de aula e a gente não consegue ultrapassar muito. Mas, cara, o papo contigo também é sempre muito bom. Vou só retomar aqui. Da última vez a gente falou do seu CD. Gente, o Fernando teve uma banda, cara. Limão Brasil, eu tenho esse CD. Ele ficou de encontrar um e fazer um sorteio aqui. Vamos ver se ele fala. Pois é, pior que eu não encontrei, Ivan, porque eu tô na fase de mudança ainda. Mas quando eu mudar, eu vou conseguir. Mas olha, isso tudo que a gente tá falando é de profissão, tá? É para vocês irem percebendo que uma coisa que a gente vai falar aqui é dessa ausência de linearidade das carreiras. O Fernando já foi ator, tô brincando, já foi cantor, foi músico, teve banda, foi professor, é professor, psicólogo, enfim. Eu também, várias experiências aqui. Mas, Fernando, então, ó, só para não perder o fio, então, para quem tá me conhecendo aqui agora, eu sou psicólogo Ivan Rabelo, sou professor, dou aula na pós-graduação do IPOG, dou aula também no curso de graduação da Faculdade Sírio-Libanês. Dentro da psicologia, eu tenho um foco muito forte na relação das pessoas com o trabalho, com as escolhas de carreira, trabalho com transição de carreiras de atletas também, e acho que é provável que as pessoas me conheçam mais da área de testes psicológicos, né? Sou autor também de testes psicológicos de algumas editoras, e na atualidade meus materiais têm sido publicados pela editora Nila Press. Então já vou deixar aqui também meu jabá. Claro. Para você que quer conhecer minhas medidas, acessa aí loja.nilapress.com.br. Vamos lá, Fernando. Maravilha. E eu queria começar, Ivan, perguntando disso, né? Você acabou de lançar aqui o POP, o Diário de Bordo, que é um programa de orientação profissional. Né? Primeiro ponto, de onde veio? Você já trabalha com isso há um tempo, você ministra cursos e aulas nessa linha. Da onde veio a ideia de publicar um material nesse formato? Porque assim, também já trabalhei hoje menos, mas trabalhei com orientação profissional, né? A gente sabe que é um processo e que não é escolher profissão, né? Não é escolher o que eu vou ser, é um processo de escolha, tem a ver muito com a tomada de decisão que a gente falou no último episódio. Se você não ouviu o último episódio, pessoal, vai lá, ouve ele lá. E como é que foi a ideia de lançar o material nesse formato? Você não tem ali, a gente vai falar um pouco dele, mas tem ali exercícios, tem orientações, tem algumas, vou chamar assim, pequenas escalas ali para levantar informações, né? A gente sabe que tem ali dentro de um programa, tem uma questão de autoconhecimento, conhecimento de mercado e tal. Como é que foi a ideia, da onde surgiu a ideia de lançar esse material desse formato? Ô, Fernando, bom, primeiro, quando a gente pensa numa tomada de decisão, de carreira, numa escolha de profissão, mesmo numa escolha de qual curso universitário fazer, pensando numa escolha profissional, né? A teoria, os cientistas, uma coisa que eles trazem como um ponto muito importante quando a gente vai escolher uma carreira, não é só olhar para a profissão, mas é um processo de aprender a escolher. É como se, quando a gente pensa na orientação profissional, na atualidade, da década de 1960, 1970 para cá, a gente entende que o foco está muito mais no processo, na caminhada, e menos no resultado de testes psicológicos. Não que os resultados de testes psicológicos não sejam altamente importantes, mas eles não são exclusivos e nem determinantes para fazer essa escolha. A teoria vai falar que muito mais importante é a gente aprender a fazer boas escolhas, porque aí a gente vai poder fazer isso de forma autônoma, de forma mais esclarecida. Então, ó, respondendo a sua pergunta, a proposta do POP, e eu tentei trazer ali Programa de Orientação Profissional e essa sigla POP, para ficar até mais fácil também, mais popular, mais atrativa nesse século XXI, né? Então, POP, de Programa de Orientação Profissional, e ele é no formato de diário de bordo. Eu já vou explicar isso aqui daqui a pouco, mas, em princípio, Fernando, esse material, ele não é um teste psicológico. Como você já trouxe, ele é um conjunto de atividades, de tarefas, em que a própria pessoa vai lendo, assistindo alguma indicação de vídeo, fazendo reflexões internas, entrevistando algumas pessoas e também respondendo ferramentas de autoconhecimento, ferramentas sobre gostos, interesses. E a ideia é que seja um processo meio autônomo, que a própria pessoa ela vá respondendo. Depois ela tem, numa página mais à frente, como corrigir. Aí ela registra isso num lugar para ficar como se fosse, então, um registro mais sistemático dessa aprendizagem dela. Então, por isso de diário de bordo, dessa ideia em que a gente vai registrando as informações, vai a gente mesmo corrigindo, percebendo, Ivan, quero trocar um número aqui que eu acho que eu pontuei errado.
Então, a ideia é autonomia. E eu vou trazer uma coisa aqui que já vai puxar uma outra pergunta sua, quer ver? Olha, ele foi inspirado numa ferramenta que eu usei na década de 90, quando eu fui fazer as minhas escolhas, que é uma revista que chamava Guia do Estudante. Nossa, não sei se você vai lembrar. usei muito que Guia do fala aí. Estudante. E esse Guia do Estudante, ele é uma revista, né? Ele não se propõe a ser um teste psicológico, mas ali a gente encontra, assim, ferramentas, né? Aqueles testes vocacionais, né? Curtos. Então, a minha proposta é a proposta do POP, é justamente o usuário, né? O jovem, o adulto em transição de carreira, que tiver interesse de se conhecer melhor do ponto de vista do ambiente de trabalho, das profissões, ele possa ir respondendo essas tarefas e ir se conhecendo. Essa é a proposta. E aí, assim, né? Acho que você já falou algo no início, que ele não é um teste, mas ele tem essa proposta de se conhecer e de se desenvolver, né? Acho que tem um processo de desenvolvimento durante a caminhada, que a gente tá falando de caminhada, né? E as pessoas mudam, né? Olha aí a gente falando, né? As pessoas... Eu falo muito isso em psicoterapia também, né? Às vezes a pessoa se culpa por uma decisão, mas naquela época, com as informações que você tinha, pra vida que você tinha, fez sentido aquela tomada de decisão. Hoje não faz mais e você muda, ok? Isso acontece. Inclusive em profissão, eu me lembro na minha turma de graduação, o Arthur, ele não é o Arthur Berberi, não, é outro Arthur. Eu conheço, isso. É outro. Psicólogo incrível também. Sim, já gravou aqui com a gente, inclusive, também. Mas é um outro Arthur que ele era terceira, ele tinha começado 2 faculdades, Direito, a outra, acho que Serviço Social, e aí ele começou Psicologia. Era a terceira faculdade que ele estava começando. E ele falando, cara, na época, né, eu era mais moleque, tá? Eu tava começando minha primeira mesmo, eu fiz psicologia e foi. Mas eu prestei pra publicidade e propaganda também na época, né? Eu também queria, sempre gostei muito disso. Mas ele fala, e foi uma conversa que a gente trocou muita ideia durante a graduação nesse ponto, né? Assim, as pessoas vão mudando. Naquela época fazia sentido, eu entrei na graduação, vi que não era muito o meu estilo, não sei o que lá, e, enfim, na psicologia ele se achou, hoje ele trabalha na área clínica também. E aí, acho que isso define um pouco, né? Quando a gente pensa em programa, vamos lá. Programa de orientação profissional. Não é, então, o adolescente pegar o POP e falar, pronto, aqui eu resolvi minha vida. O que seria esse programa? Acho que isso que é importante. Funciona como um guia, funciona como uma base ali, mas assim, pronto, agora com isso aqui eu sei o que eu vou ser quando crescer. Né? Isso é maravilhoso. O que define, então, esse programa? O que seria? Que outras ferramentas? É um monte de pergunta numa só. E também, assim, é necessário um acompanhamento? Se é necessário uma orientação? Como que entra o profissional nesse meio também, né? Enfim, já uma pergunta gigante aqui. Realmente, ela é uma pergunta com várias... Eu até tô tentando anotar aqui para eu poder lembrar. É que eu não fiz jornalismo, tá, Ivan? Eu não fiz jornalismo, eu sou psicólogo, então eu vou fazendo essas perguntas. Eu vou ter 2 partes iniciais da sua pergunta, eu vou tentar me concentrar nela, depois a gente lembra das outras. Mas, olha, Fernando, uma coisa que é importante quando a gente toma uma decisão por uma escolha profissional, quando a gente tem uma oportunidade, escolhe em aceitar ou não, ou quando a gente vai atrás de uma oportunidade de trabalho, existe uma questão que isso tem a ver com o nosso momento de vida. Perfeito. Né? Tem a ver com o que a gente está vivendo. E é claro que o que a gente está vivendo também é um acúmulo de experiências que a gente já viveu anteriormente. Né? O nosso cérebro, ele vai, a partir de tomadas de decisão que ele precisa fazer, ele olha para trás, né, usa a memória ali, as experiências que teve, vai para as emoções também, para ver o quanto essas memórias, né, quais as emoções que elas trazem, e vai tomando decisão de como agir para frente também. Né? Então, o cérebro ele vai olhar para frente para tomar decisão, mas a gente olha com base no que a gente já viveu. Essa ideia de você ter um lugar, um diário de bordo, onde você sistematiza aquilo que você está pensando no momento que você está fazendo a escolha, permite tanto que você possa, depois de um tempo, voltar para isso e resgatar o que você estava entendendo naquele momento, o que era mais relevante. E porque pode ser que a sua próxima escolha, você talvez esteja num momento diferente de vida, né? Então vamos lá. Você foi desligado, por exemplo, de um trabalho, você está no momento onde você está com as suas reservas apertadas, você precisa fazer uma outra escolha. Talvez é provável que a oportunidade que aparecer, ela vai ter uma força maior do que talvez você pensar naquilo que você gosta de fazer. Porque você está ali no momento de vida onde é importante voltar a trabalhar. Né? Agora, é diferente de uma pessoa que está, por exemplo, fazendo a primeira escolha do curso. Às vezes ela sabe que ela pode começar e se não der certo tentar de novo. Ou mesmo aquela pessoa que já fez uma escolha financeira e hoje ela se sente desgastada, cansada, porque também não se sente realizada do ponto de vista pessoal, afetivo, social. Então, assim, muitos fatores influenciam a nossa escolha naquele momento.
Eu acho você muito assertivo quando você fala, né? Poxa, Ivan, como que isso, né? Hoje, né? O que eu estou vivendo. Então, pensar num programa enquanto um lugar sistemático de registro de informação serve para você olhar para isso e Uhum. tentar, inclusive, ajustar, fazer correções de rotas numa próxima oportunidade, ou até mesmo falar, puxa, olha, eu já tinha aqui as pistas que eu precisava e eu realmente segui de uma outra maneira. Vou ter Perfeito. mesmo não ser fiel aqui a coisas que talvez não valorizei nesse momento. Então, assim, pensar Estou começando para essa ideia de um Uhum. lugar sistemático de registro de informação, onde você possa consultar. Eu não vou lembrar o nome dela, mas como nós dois damos aula na mesma instituição de pós-graduação, eu É. tenho certeza que você já deu aula para ela. Ela é uma aluna da psicóloga de Brasília e dando aula lá de orientação profissional. Olha que interessante. Ela é uma psicóloga, imagino que ela está ali na faixa dos 30. Uhum. Deus me perdoe esse crime de ter inventado uma idade aqui que Não não se faz isso, seja, viu? não se faz isso. Agora que já saiu aqui da minha boca, eu vou Imagina. corrigir. Mas essa aluna, você acredita que quando eu estava ensinando o teste e eles responderam naquele dia da aula o teste, ela tinha trazido na mochila o teste vocacional que a psicóloga tinha aplicado Lá nela quando atrás. ela foi fazer a escolha dela lá atrás. Puxa, que legal. Então, isso foi uma coisa muito legal para ela, de perceber o que se mantinha ao longo desses 15 anos de profissão dela e aquilo que também mudava, que mostrava que ela é uma nova pessoa. Uhum. E eu estou pensando aqui, Fernando, também não quero escapar disso, porque eu sei que aqui o nosso papo ele é uma conversa. Mas, Fernando, né? Você falou que ficou na dúvida entre escolher publicidade. Não sei Sim. se você ficou na dúvida, Não, mas tinha a fiquei. oportunidade ali de E até hoje eu publicidade gosto, viu? Até hoje eu gosto. mas eu Uhum. não tenho dúvida, né? Olha para você ver, né? Hoje, a gente entende que as profissões, elas são mais amplas do que elas eram até mais ou menos o século, sei lá, vamos pensar ali Sim, até sim. mais ou menos o ano 2000. Uhum. Se a gente pegar, assim, 1930 para cá, Revolução Industrial, várias Uhum. coisas, aumentou a quantidade de profissões disponível, né? Inclusive profissões mais especializadas. Mas agora a gente está entendendo que essa especialização ela, na verdade, ela acontece, a gente se torna profissionais mais especialistas dentro de sub-áreas, Sim. mas a gente tem que desenvolver competências que são de outras áreas. Então, por exemplo, hoje, o Cognamentos, ele é um podcast que, se a gente for pensar, está muito mais ali na publicidade, no marketing, na mídia, mas o conteúdo dele é de psicologia, é de ciência. Então, assim, esse mesmo Fernando, lá atrás, poderia ter pensado, bom, eu vou escolher psicologia e atuar com design, com marketing, ou hoje eu vou para o marketing, mas quero trabalhar no marketing com assuntos de saúde mental, Sim. psicologia. Boa. Então, acho que é Uhum. mais híbrido hoje, né? Você amplia mais as possibilidades de ação, não aquelas, talvez que você está falando, classicamente estabelecidas. Que, aliás, quando a gente entra na psicologia, hoje está um pouquinho diferente, mas lá atrás era clínica, né? Eu vou trabalhar na clínica. Depois a gente via, a quantidade de possibilidades que nós temos. Mas legal essa perspectiva de que amplia uma mesma profissão, né? Que é mais, de forma mais integrada, né? Pô, ótimo. Eu ia dar o exemplo da psicologia, porque eu acho que uma parte dos nossos ouvintes aqui estão relacionados também a essa área, mas eu vou tentar inovar aqui e depois o pessoal traz aqui no comentário se tiver mais sugestões aí ou se eu estiver fazendo alguma analogia um pouco menos assertiva. Mas se a gente pensar, uma pessoa que gostaria de trabalhar, por exemplo, com agronegócios, que ela quisesse trabalhar, por exemplo, com agricultura, se a gente for pensar isso em 1980, 1990, a gente está falando de alguém que certamente iria encontrar já um volume de ciências muito interessantes, né? Mas, em geral, é muito especializada. Então, a gente tinha, assim, o engenheiro agrônomo. E o engenheiro agrônomo ou o biólogo ali talvez ajudasse também. Mas, hoje, a gente tem profissões, assim, o operador de drone, que nem é exatamente da agrocultura, mas ele opera o drone que faz boa parte de todo o mecanismo de defesa de pragas, de plantação, enfim. Então, talvez hoje a agrocultura, o agronegócio, seja tão dependente da tecnologia como ele é do próprio cultivador ali, do entendedor da terra. Então, acho que na psicologia também, né, a gente tem os psicólogos, e aí os psicólogos têm suas especialidades, mas a gente vai ter psicólogo que vai trabalhar com imagem,
imagem corporal, com bem-estar, com outras coisas que não são ciências clássicas dentro da psicologia. E até a área de tecnologia, né, Ivan? Eu acredito que você conheça alguns profissionais da nossa área da psicologia que, pela necessidade, acabaram indo para uma área de tecnologia com esse background, inclusive de análise de dados, né? A gente vê uma área, por exemplo, hoje você tem Big Data para tudo, né? Então, assim, quantas pessoas estão trabalhando nessa área que são da psicometria, né? Classicamente, assim, que trabalham, mas que não é uma área classicamente que talvez ele faria, né? Pô, legal demais. Então, acho que essa ideia, Fernando, eu acho que é uma coisa que cola com a gente pensar, que, aliás, na psicologia, a gente já fala isso há muito tempo. Eu sou um entusiasta de achar que os nossos psicólogos e os nossos alunos, psicólogos e a própria sociedade já entendeu isso. O resultado de uma coisa não está ali no teste. Então, eu acho que hoje a sociedade, os pais entendem isso, porque eu estou ali no consultório, atendendo o programa, né? Então, o pai está preocupado, mas você só não vai aplicar um teste, não, e depois isso classificar o meu filho, né? Então, poxa, que legal quando vem essa pergunta. Sim. Ele está entendendo que a resposta não está no teste. Ele está entendendo o processo, né? Ele está entendendo o processo, né? Mesmo quando... Bom, a gente vai falar de vários assuntos aqui, né, Fernando? Mas bora lá. Um adolescente de 13 anos, né? Uma adolescente de 13 anos que está na dúvida ali no 8º, 9º ano do ensino fundamental, se faz o ensino médio regular ou se faz um médio técnico. Então, assim, a gente está falando de jovens muito novos que vão ter que fazer algumas escolhas, né? Então, quando a gente pensa nessa possibilidade de ter, primeiro, um programa que ultrapassa essa ideia de que é a única ferramenta que toma decisão, perfeito, mas que legal. são um conjunto de atividades reflexivas que vão levar isso ao autoconhecimento, porque a resposta não está fora, a resposta está, né, dentro, olhando para dentro e para fora. Depois a gente pode especializar. Sim, e por mais clichê que pareça, é uma grande verdade. Por mais que pareça, isso que a gente fala, a resposta não está dentro, não está fora. Mas eu espero daqui a pouquinho falar desse equilíbrio, né, Fernando? Perfeito. Na verdade, a resposta está em tudo, dentro e fora, né? Tomar uma decisão só olhando para dentro talvez seja também tão inadequado quanto tomar uma decisão com uma resposta olhando só para o fator externo. Então, bom, a ideia do programa, então, Fernando, é ele ter ali um roteiro, né? Então, o POP, ele propõe ali 14 capítulos, mas desses 14 capítulos, uns 2 capítulos, eles não têm atividades, eles são listas para você olhar quais profissões têm a ver com os seus mais informativos mesmo. Mais informativos. Mas o POP, a ideia dele é o seguinte, são 14 capítulos, e a proposta é que o usuário, ele mesmo possa pegar esse material, adquirir, e eu proponho ali que ele faça um capítulo por semana. Então, uma proposta bem simples aí, entendendo que ele vai curtir essa jornada. Cabe, né? Cabe, né? Por 3 meses, mais ou menos, entendendo ali, né? 14, 12 semanas. Então, isso aí vai dar mais ou menos uns 3 meses. Então, entendendo que ele vai ter um tempo ali de fazer uma tarefa. Às vezes ele fica até com vontade, porque tem alguns capítulos que as tarefas são rápidas, de até ir para o próximo. Mas a proposta aguarda. Deixa ir percebendo aquilo que vai acontecendo ao longo das reflexões. Tem uma semana entre a outra para poder, né? Então, eu vou propondo ali tarefas que são tarefas métricas, certamente, né? Então, a maior parte delas, sim, contabiliza, faz conta. É o que a gente sabe fazer, né? Isso, mas não é nada que a pessoa vai ter que usar a matemática avançada dela, não. Sim. Em geral, são medidas onde ela faz escolhas por alternativas e ela soma pontos. Sim. Some pontos da coluna tal, some pontos da coluna tal. E terminando de responder, ela já tem ali, então, a interpretação. Se ela tiver tido um resultado entre tanto e tanto, ela tem uma indicação de desenvolvimento. Se ela tiver um resultado entre outro e outro ponto, ela teria uma outra sugestão de desenvolvimento. Então, a proposta é que ele vá, né, o usuário, a pessoa que estiver curtindo ali o programa, ela vá respondendo e, ao final ali, ela vai ter alguns indicadores. Ela não tem um único indicador
que a gente vai falar dessa teoria daqui a pouco, né, Fernando? A gente já combinou. Sim. Que é a teoria do Holland, do código Riazek. Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho mais, só para terminar, então o POP, ele propõe que você assista clipe e responda, propõe que você entreviste um profissional. Eu vi que, inclusive, desculpa te cortar, você colocou um pedacinho da Marisa Monte que a gente citou no último programa, aquela música Portas, né, que chama? Legal demais. Exatamente. Já, na verdade, eu já tava tentando, como que a gente fala na internet mesmo? Plot twist, uma coisa assim. Agora eu posso falar dele conectando com outro podcast lá. E, gente, ó, se você tá ouvindo aqui e tem, então, um outro podcast que vai falar um pouco melhor sobre essa questão de escolhas na tomada de decisão profissional. Então, a gente não vai repetir aqui, né, Fernando? Sim. Ouve o outro podcast lá. Então, Fernando, assim, então o POP, ele é esse programa, ele vai nessa linha meio que autorresponsivo, a própria pessoa vai respondendo. É claro que o tempo todo no material eu proponho que se você tiver uma rede de apoio, isso vai ser muito melhor. E essa rede de apoio deveria ser minimamente composta por um psicólogo ou um orientador de carreira. Eu tô dizendo porque a gente pode encontrar orientadores de carreira em outras funções, como headhunter, consultores, né? Que não necessariamente que eles sejam psicólogos, sim. Exatamente. E, claro que esse aproveitamento vai ser ainda melhor, mas um outro ponto é que o instrumento, de uma certa forma, ele aparece mais de uma vez. Então, ele responde, por exemplo, um mapa dos talentos e das paixões. Aí, mais lá, depois de algumas semanas, ele vai responder de novo. Então, ele vai ter ali uma calibração, né, do que ele respondeu no momento 1, no que ele respondeu no momento 2. E vai reajustando, entendendo que a gente está se transformando, está se conhecendo, né? Então, essa é a proposta do POP. Ser um livro-revista. Perfeito. Não automatizado, porque não é informatizado, mas... Aliás, eu ia te fazer essa pergunta. Você tem a proposta de fazer de algum formato digital pensando nessa nova geração aqui, né? Pensando numa... Não, mas porque eu acho que isso aqui já funciona muito bem, assim, porque você tem um registro ali, né? Mas vocês têm alguma ideia de fazer esse lançamento ou não? Ô, Fernando, isso é muito legal, porque eu vou te contar, né? Eu lancei ele no final do ano passado, foi, acho que novembro, dezembro. Em todas as pessoas que eu apresento, que comentam, que entram em contato, que querem saber, essa é a pergunta. Eu imagino. É a primeira pergunta. Que é, tem versão digital? Você vai fazer uma versão, né, de responder online e tal? Olha, Fernando, sim. Eu tenho essa proposta e o que eu estou fazendo, né? Parte das ferramentas eu estou informatizando uma a uma. Perfeito. Mas eu vou te contar. Eu tive um sonho. Ó, isso é quase uma música. Olha só, I have a dream. Eu tive um sonho, mas eu não tive um sonho real, não. Na verdade, eu tô inventando, tá? Eu tenho um desejo. E, sabe, Fernando, eu acho que é uma oportunidade de tirar as pessoas da tela. Pra ser bem sincero. Por que eu fiz esse formato? Eu não sei pra você como que é. Mas quando ficou pronto, eu recebi a primeira vez o POP. E eu abri, ele tem um cheiro de papel, de livro. Ele faz você pegar caneta, você pode grifar, você pode pintar, você pode escrever. É claro que numa versão digital, de tablet, você também pode fazer isso. Mas eu, Ivan, que não sou um nascido digital, eu perco coisas digitais. Às vezes uma coisa digital, ela ficou gravada. Eu não sei se ela tá no Google Drive, se ela tá no OneDrive, se ela tá em algum pendrive, se ela tá em algum HD. E a probabilidade de eu voltar pra isso é ruim. E eu percebi isso com um álbum de fotografia. Eu ia falar isso agora. Às vezes eu não fico olhando, mas quando eu pego a caixa, que eu vou pegar alguma coisa no guarda-roupa, e às vezes eu tenho 5 minutos pra pegar aquela caixa de fotografia e folhear. Fiz isso ontem, ó. Aí, foto minha de cabelo pink. Vocês não estão podendo ver. Cabelo pink, ó. Mano, eu achei que era um lenço na cabeça. Não, é o cabelo pink. E que, olha, essa geração pintando o cabelo agora, você pintando o cabelo. Meu filho, eu peguei pra mostrar pro meu filho de 13 anos que pinta o cabelo. Eu falei, olha, eu também já tive cabelo colorido. Você não tá inventando nada aqui não, meu querido. Mas então, legal. Acho que tem uma proposta de voltar para o papel. Alguns estudos também mostram, acho que esses estudos têm viés ali, não tem nenhum para apresentar para nossa galera aqui, mas se você jogar no Google Acadêmico, você vai encontrar. Existem sim pesquisas que falam que a forma como a gente registra uma informação pode variar em função da técnica que a gente usa, né? Escrever à mão, anotar usando psicomotricidade, tem um tempo diferente, uma questão silábica associada, então a memória registra diferente do que ela registra num formato digital. Então acho que é pensar sobre isso, mas acho que a gente pode, né, que eu pretendo que no futuro tenha as duas versões e a pessoa possa escolher, mas eu tenho medo de que as pessoas escolham mais o digital, porque ele é mais prático. Mas olha,
Eu acho que faz uma diferença você ter isso e depois, Fernando, poder mostrar para o filho de 13 anos. Uhum. Quando seu filho estiver fazendo essa Boa. escolha, igual É. você fez agora, você pode pegar o pop e falar assim, filho, olha como que eu fiz minha escolha, olha a minha pontuação, tal. Então, ó, tem um termômetro do engajamento, tem um barômetro da... Uhum. Então, Achei enfim, ótimo o não é barômetro. só Achei a ótimo. carreira. Eu usei a analogia do diário de bordo, né? Sim. Que é uma viagem. Então é isso, Pô, Fernando. Então, ótimo. assim, não ter digital ainda, mas entendendo que eu queria que ele tivesse recursos digitais. Então, quem sabe ele mantém formato papel, mas Com os alguns recursos dele estão recursos. disponíveis digital. Legal. Inclusive, no final, depois eu vou deixar aqui, eu desenvolvi um site onde, se você responder, por exemplo, a ferramenta, você pode digitar lá o nome da profissão e procurar o código RIASEC dela. Ah, Porque a que gente legal. encontra isso em outros países, mas em português a gente ainda não tinha. Pô, legal, cara. Depois eu falo pra gente Legal. sobre isso. E já que a gente tá falando do RIASEC, o modelo do Holland, que eu também conheci lá na graduação, vamos falar um pouquinho dele, cara, que eu acho que a gente não abordou outra vez. Eu acho que é um modelo que sintetiza um pouco essa fala de que não é profissão, né? Não é escolher a profissão. Tem a ver com um perfil, tem a ver com áreas, né? Tem a ver com atividades, né? E que a gente vai, inclusive, como a gente já falou aqui já, de uma área eu posso ir pra outra e pra outra, enfim. O que é esse modelo? Que a gente pode falar dele? Bom, Fernando, eu vou fazer um comentário aqui. Não sei se você vai querer tirar na edição, mas se não, fica aqui com a gente para as pessoas verem que o mundo é normal, né? A gente estava aqui se programando para começar essa live, estava tudo bem. Agora meu vizinho está cortando a grama com aquele cortador de grama. Não tá nem aparecendo, Agora, cara. do nada, numa segunda-feira de manhã, nunca aconteceu isso. A gente escolheu um horário para não ter barulho, mas vamos lá, se vazar Isso aí... não é normal, cara. E faz parte, né, cara? Faz parte da vida. Né? Ô, Fernando, então vamos lá. Ó, eu vou tentar contar aqui um pouquinho e eu vou tentar contar com uma linguagem do jeito que a gente vai falar de conversa, tá bom? Claro. Se os nossos ouvintes tiverem bastante interesse, de uma forma mais formal, acadêmica, científica, pode encontrar isso inclusive no Pop, mas também na internet. Se você digitar código RIASEC, Holland, você vai encontrar aí. Mas vamos lá. Fernando, quem foi, né, esse cara que a gente tá falando aí, um nome, um sobrenome Holland, né? Então tem um psicólogo americano chamado John Holland. Ele é um psicólogo professor que deu aula em universidades dos Estados Unidos, não vou lembrar exatamente quais. Eu tenho aqui uma cola, mas acho que não é esse o foco. Sim. E na década de 50, 60, o Holland fez um estudo sistemático aplicando testes de personalidade praticamente a maioria das profissões existentes nos Estados Unidos. Então ele fez uma parceria com o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos e conseguiu aplicar testes de personalidade num volume muito grande de profissionais de profissões variadíssimas. Aliás, esse projeto ele ainda existe até hoje. Existe uma parceria entre o Instituto Holland e o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, em que todas as profissões dos Estados Unidos, categorizada no Ministério do Trabalho, tem o seu código RIASEC, que é o código dessa teoria do Holland, disponível e descrito no site do Ministério do Trabalho. Você vê a grandiosidade da importância dessa teoria do código RIASEC de Holland nos Estados Unidos. Ah, Fernando, e só fazendo um parênteses, quem estiver aqui, olha, gente, eu quero dar um voto de parabéns para o Ministério do Trabalho aqui do Brasil também, tá? Porque eu ensino disciplinas, né, associadas à transição de carreira, orientação profissional, e hoje, se você digitar aí no seu navegador CBO, que é Classificação Brasileira das Ocupações, então é uma página do Ministério do Trabalho aqui do Brasil, você vai encontrar lá descrições de cada profissão, atividade, quais são o próprio código CBO e outras informações interessantes. Não são tão completas assim, mas eu acho que já trazem bastante informação legal. Mas olha para você ver, no site do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos tem essa parceria com o Holland. Então, lá, se você entrar, por exemplo, lá na psicólogo, se você digitar psicólogo lá no site do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, você vai perceber que tem lá, por exemplo, o código RIASEC, que é formado por 3 letras dos psicólogos, que tende a ser inicialmente S-I-A ou S-I-E. A gente fala um pouquinho disso mais à frente aqui, só um segundo. Então, contextualizando. Então, na década de 50, 60, 70, o Holland, que é esse psicólogo americano, desenvolve, então, uma teoria tratando, então, que as nossas características de personalidade, elas nos agrupam
em profissões que estão mais relacionadas a esse perfil. Então, não é como que ser psicólogo tem um único jeito de ser, mas, em geral, pessoas que têm determinadas características de personalidade, elas tendem a escolher a profissão de psicólogo. Tem algumas características. Então, não dá pra gente saber se é o traço que faz a pessoa fazer a escolha ou se já é porque ela gosta disso que ela se apoia nos traços. Então, ainda não tem uma explicação de causa e efeito, mas o que a gente sabe é que existe uma forte relação entre o agrupamento de determinados perfis na escolha de determinadas profissões. E uma outra característica mais avançada do Código de Holland é que nós não somos um resultado único, um único perfil, mas nós somos uma combinação de perfis. E essa combinação de perfis, ela pode fazer com que a gente escolha ou profissões diferentes ou áreas diferentes dentro de uma mesma profissão. É o que a gente estava falando, inclusive. Legal. Por exemplo, né? De novo, eu fico querendo trazer para a psicologia, mas vou tentar levar para outro lugar. Se eu posso escolher, por exemplo, existe uma diferença entre eu ser um policial militar e um bombeiro militar. Eu estou falando de um sistema que vai usar, inclusive, às vezes, o mesmo. Se você quiser ser bombeiro militar ou policial militar, é um treinamento muito parecido inicialmente, você presta a prova, mas lá dentro vai exigir algumas competências diferentes, né? Então, um bombeiro, talvez, ele tenha que ter características um pouco mais de ousadia, mas ao mesmo tempo de analisar melhor cada informação, porque o risco também pode ser muito grande. Sim. Então, enfim, tem um conjunto de características que o bombeiro precisa, que o policial precisa de outras. Porque às vezes o policial vai resolver um conflito entre um marido e uma esposa, entre um pai e um filho. Diferentes competências, né? Sim. Então, essa ideia de que ser militar é tudo a mesma coisa, seja bombeiro militar, policial militar, um sargento, não. A gente está falando de... Claro, eles têm uma característica comum. A maioria deles vai ter uma letra R, que eu já vou explicar do perfil, que é o perfil realista. Bombeiro vai ter uma letra R, policial vai ter, médico... Mas outras siglas do Código RIASEC vão variar. Por exemplo, um bombeiro, é muito provável que ele tenha uma letra S também, que é de social. O bombeiro, ele quer transformar a sociedade, ele quer salvar as pessoas, ele quer socorrer as pessoas, né? Às vezes um policial, por exemplo, que não está na rua, mas está dentro do batalhão, talvez ele tenha que ser muito mais um burocrata de controlar documentos do que um social, porque às vezes ele nem vai atender a população, às vezes ele vai trabalhar lá no almoxarifado da polícia. Então, a teoria do Holland propõe que características associadas a perfis de personalidade se relacionam com profissões. E que essas profissões, elas não são únicas, cruas, de um único perfil. Em geral, elas combinam perfis. Então, para Holland, a gente poderia inicialmente agrupar as pessoas em 6 macros perfis. Por isso que é chamado de uma teoria hexagonal, porque são 6 macro perfis. Então, a gente tem o perfil realista, que é a letra R. As pessoas que têm um código R no seu perfil RIASEC, normalmente elas são pessoas mais pragmáticas, que gostam de fazer trabalhos manuais, gostam de coisas concretas. São os fazedores, né? Então, sei lá, um padeiro, uma costureira, um médico plantonista que trabalha lá, põe a mão na massa, faz o coração. Profissões que põem a mão na massa são de um perfil realista. Gostam de fazer coisas. Então, Fernando, o perfil I, que seria a letra do código RIASEC associado ao perfil investigativo ou investigador, né? Essa é uma tradução do inglês aí. Bom, então o perfil investigativo são cientistas, são as pessoas que gostam de estudar, gostam de refletir, gostam de usar a ciência, gostam de ser exploradoras, buscarem respostas para perguntas, seja no sentido da ciência, mas também filosofia, mas também a ciência enquanto produção de evidência empírica, comprovação científica de medicamentos. Então, quem tem uma letra I no seu perfil, em geral, vai ser um cientista. Então, um professor, um educador, um pesquisador, um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo às vezes com um olhar mais teórico ou de áreas da psicologia que sejam mais aplicadas, né? Que usem mais a ciência, né? Então, vai ter uma letra I.
Então, os psicólogos, em geral, têm um S e um I. A gente já vai aprender o S, que é o social. Mas a letra I sempre acompanha os psicólogos, porque os psicólogos, eles tendem, por exemplo, ter a letra I e a letra S, porque eles são psicólogos, né, que vão olhar para essa questão do cuidado do outro, têm a empatia, se preocupa com o outro, querem cuidar da sociedade de alguma forma, ou dos indivíduos, mas usando a ciência. Então, é provável que um psicólogo tenha uma letra S e uma letra I. Até na área clínica, né? Assim, é um processo investigativo ali de, né, você trabalhar, então você tem que ter esse perfil ali por trás, né? Cientista, de tentar investigar qual é o diagnóstico. Perfeito. Que é o que o médico faz também e tudo mais. Mas a gente pode ter um psicólogo, por exemplo, que tem um S e tem um A. E o A, a gente vai ver daqui a pouco que é do artístico. Então, às vezes, é um arteterapeuta, é um terapeuta que tem muito mais contribuições do ponto de vista de um processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, do que um diagnóstico e uma tomada de decisão diagnóstica, que seria um psicólogo mais clínico ali, né, com a letra mais I. Como a gente vai ter o psicólogo que tem uma letra E, que é o de empreendedor, a gente já chega, que é também um psicólogo de recursos humanos, né, que além dele olhar para o perfil social, ele também para o negócio, para a empresa. Então, assim, o perfil I, investigativo. O perfil A, e para quem está seguindo aí, anotou em algum lugar, eu estou seguindo o nome da teoria, que é Hyazek. Então, a letra A é de artístico, então são os músicos, poetas, pessoas que gostam de usar o corpo para mostrar arte, são profissionais que têm facilidade com design, com senso estético, bom humor. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, Ivan, eu não sei fazer nenhum tipo de poesia, eu não sei pintar, não sei tocar instrumento. Por que aparece uma letra A para mim, né? Porque é isso, é pessoa com senso estético, pessoa que... Então, assim, um arquiteto, é provável que seja importante que ele tenha uma letra A. Um professor que vai trabalhar com crianças, porque mesmo que ele não vá trabalhar com arte, às vezes ele vai ter que usar formas mais criativas para atingir, né, o aprendizado de algumas crianças. O perfil artístico, às vezes ele pode estar associado, por exemplo, a um perfil, por exemplo, um realista. Um realista artístico. Pode ser aquele cara que ele não sabe fazer a arte, mas ele pode ser, por exemplo, um bom gestor, um bom administrador, porque ele pode ajudar a concretizar, a fazer aquilo que muitas vezes um poeta, um músico, às vezes ele sabe fazer a música, mas ele não sabe emplacar essa música, ele não sabe mexer no aparelho da mesa de som. Então, talvez um perfil artístico realista seja um cara que não produz a música, mas ele é o cara que mexe na parte tecnológica, cuida da mesa de som, enfim. Então, quando a gente pensa no código Hyazek, já ampliando, tá vendo, Fernando? A soma de letras diferentes pode fazer com que você tenha sub-áreas diferentes dentro de um mesmo perfil, né? Tá fazendo sentido? Perfeito, não é isso, né? Não é uma classificação categórica, né? São indicadores, né? Perfeito. E a combinação deles. Porque a gente fala bastante isso, por exemplo, né, do modelo Big Five. Não tem a ver com você, é isso aqui, é isso aqui. Você tem um conjunto que juntos, inclusive que podem oscilar ao longo da vida aí. Perfeito. Aliás, olha que legal, né, quando você traz isso, né, Fernando? Porque o modelo do Big Five, que é um modelo específico para personalidade, olha como ele também responde, né, questões do Hyazek. Você trouxe um exemplo excelente. Porque assim, gente, se você é mais extrovertido e menos aberto à socialização, é um perfil diferente de alguém que é menos extrovertido e mais sociável. Sim. Então, tem lugares diferentes, né? Um pode ser mais falante, tal, outro pode ser mais empático, gregário. Sim, exato. Então a gente mistura, né? Então, dependendo da variedade do seu estilo de perfil Ocean e do Big Five, você vai ter que eu falo, um qualifica o outro, né? Um perfil qualifica o outro, né? Eles são interrelacionados, né? Eles não são independentes, né? Isso. Se você tem um nível de neuroticismo mais alto, meu querido, certamente as coisas vão ter uma cor diferente. E aí, se você é extrovertido, isso pode se potencializar externamente ainda mais. Vai se acumulando, e por aí vai. Então, o perfil S, que é o social,
Então são as pessoas que gostam de trabalhar com o cuidado do outro, que se preocupam com o outro, que colocam as pessoas num lugar de importância, que querem promover o bem-estar, o cuidado, né? Então a gente poderia colocar aqui inúmeras profissões, desde professores, psicólogos, médicos, terapeutas, políticos, assistente social e tantos outros. Também tem o perfil E, que é o perfil empreendedor. Apesar dele ter esse nome empreendedor, não tem a ver só com vendas, tem a ver com isso. São pessoas que têm maior capacidade de persuasão, são pessoas que são mais líderes em geral, elas dão mais ordens, elas gostam de organizar as coisas. Então, o perfil empreendedor, em geral, ele vai estar associado a qualquer profissional autônomo, por exemplo. Vou dar um exemplo. Os psicólogos, Fernando, você me conta aí, porque eu sei que você tem experiência com isso. Os psicólogos, muitas vezes, eles têm dificuldades na carreira e eles falam, por exemplo, que eles não ganham muito dinheiro, que a psicologia não dá dinheiro. Mas uma característica que o psicólogo tem que ter, a psicologia, estou dizendo sobretudo o psicólogo clínico, ele tem que ter uma letra Ezinha ali, ele tem que ter um empreendedor. Sabe por quê? Porque quem administra, em geral, o consultório dele é ele. É ele que vai cobrar, é ele que vai fazer agendamento, é ele que tem que contratar um contador para poder passar as informações para o contador, para fazer toda a parte burocrática de... Então, qualquer profissional, de uma certa forma, que é autônomo, ele tem que ter um certo controle da empresa dele, mesmo que a empresa dele seja ele mesmo, né? E às vezes a pessoa não tem essa competência, essa skill aí, e a gente não vê muito isso na faculdade também, né? Mas ele vai ser responsável por isso em grande parte das vezes, né? Grande parte. Então, lá o psicólogo clínico clássico, em princípio, ele é tipo um SIA, ou, sei lá, um SIE, mas, em geral, um SIA. E ele não vai ter uma letra E. Então, é aquele que, às vezes, não sabe cobrar, tem dificuldade de colocar preço, às vezes não consegue, assim, organizar muito do ponto de vista administrativo. Ou então, assim, mas e aí, Ivan? Então, se eu não tiver uma letra E, eu não vou ser psicólogo ou nenhum profissional autônomo? Não. O que você vai perceber é que, quando você não se liga muito nisso, talvez você, então, contratar um contador, ter alguém que possa te ajudar a administrar o seu negócio, para você não ter muito prejuízo, porque senão realmente não vai fazer grana, né, Fernando? Pois é. Aí, isso é um desafio de algumas profissões empreendedoras. E por último, só para terminar aqui, a gente sair desse assunto também que já se alongou demais, tem o perfil C, do Hyazek, que seria ali o convencional. São os nossos burocratas. Alguns de nós gostam muito de trabalhar com computador, com informação, mais organizados, gostam de coisas mais... Não gostam muito de pessoas, não gostam de interagir muito, preferem muito mais trabalhar com ferramenta, com máquina, com número, do que com pessoas, né? As pessoas que têm um perfil convencional são profissões mais, assim, por exemplo, concursadas, administrativo, almoxarifado, profissões que usam essa questão do controle. Dados, informações. Então esse é o perfil Hyazek, mas lembrando, Fernando, que em geral as profissões elas estão associadas a uma combinação de 3 perfis. Então, claro que a letra mais pontuada é o seu perfil mais forte, depois o segundo mais forte, o terceiro mais forte. Então, se você responder ao POP, o Programa de Orientação Profissional, se você responder alguma medida psicológica, que hoje a gente já tem várias no mercado, que utilizem o código Hyazek, ao final, você vai ter ali as 3 siglas do seu código e vai poder consultar nas listas de profissões quais profissões podem ter a ver com o seu interesse aí. Perfeito, pô, legal. E é um modelo já estudado há muito tempo, né? Com muitas evidências, enfim, que a gente está falando aqui, que ajuda, então, em mapear, né? Acho que tem a ver com isso. E é sempre importante, na psicologia, em avaliação, a gente fala muito isso. E eu vou voltar um pontinho que você falou ali atrás, que quando você fala de perfil, eu sempre falo isso em aula, quando eu estou falando de qualquer teste. Teste psicológico é burro. Você não é, né? O psicólogo não é. O teste não sabe que ele está avaliando. O teste não tem... Ele é burro. Ele levanta informação. Na verdade, ele não faz nada, né? Você que dá a informação para ele. É você que está levantando a informação. Se eu não sei trabalhar aquele dado, não adianta. É um pouco do que você colocou, assim, né? Não adianta achar que eu sou isso e como se fosse uma profecia, assim. São indicadores, né? E que isso tem que ser trabalhado e que isso pode mudar, inclusive. Até personalidade que a gente sabe, que são características que são mais estáveis, mesmo assim, processos de trauma, enfim, psicoterapia podem mudar essas características. Então,
É importante entender esse caráter transitório e acho que quando você traz, você tem ferramentas ali, por exemplo, de autoconhecimento aqui, né, dentro do POP. São indicações que, como você falou, eu posso rever ao final do processo ou mais adiante, lá na frente, ver que isso mudou o panorama. E aí eu queria trazer nesse outro ponto que a gente tinha conversado antes, por que fazer essas anotações, então? Porque acho que o diário tem muito essa questão interessante em termos de uma viagem. Então, assim, você registrar as coisas e tal. E por que isso, você colocou um ponto ali, por que isso pode mudar ou auxiliar na tomada de decisão, na escolha da pessoa? Que poder que isso tem, né? Que características isso traz a mais? Nossa, Fernando, olha, isso é uma pergunta muito legal, assim, que também puxa várias possibilidades aqui. E eu não quero falar só especificamente deste programa que eu estou propondo aqui no POP, mas de uma forma geral, né? O que a gente está falando aqui serve para escolhas de carreira, em qualquer contexto. Mas, então, vamos lá. O primeiro pensamento, Fernando, que a gente tem é de consistência e inconsistência. Então, vamos lá. Se eu estou dizendo, né, que o que a gente vive nesse momento interfere nas escolhas que a gente vai fazer. Por exemplo, às vezes eu não sou um cara, não estou dizendo que é o meu caso, só estou dando um exemplo, às vezes eu não sou um cara ligado na grana. Então, naquele momento, eu estou fazendo uma escolha e eu nem quero, nem me importo, nem me preocupo se ganha bem aquela profissão ou não, ou nem olho para isso, porque penso, a vida é tranquila, a gente dá um jeito e tal. Mas, se eu tiver num outro momento de vida, onde, sei lá, eu tô com prestação atrasada, eu não consegui fechar a fatura do cartão, ou tive uma questão financeira de arrumamento de casa ou de saúde que gastei mais do que tinha previsto, pode ser que nesse momento, se eu passar por um programa, é claro que é provável que esse fator financeiro tenha um peso diferente do que ele teve da outra vez. Então, o primeiro ponto é, a gente não consegue controlar todas essas variáveis, porque viver é isso, de altos e baixos, né? Mas os nossos traços de personalidade, me ajuda aí, que você é um dos caras mais especialistas de personalidade aqui do Brasil, fez estudos, doutorado e tudo mais com isso. Sim, né? Fernando, o traço de personalidade dessa pessoa já pode influenciar, né? Se ela é uma pessoa mais aberta a novas experiências, por exemplo, pode ser que ela varie mais quando ela responda a mesma ferramenta mais de uma vez. Porque como ela é aberta naturalmente a novas experiências, às vezes ela, aquele dia eu não estava eu achava que não era tão legal fazer isso, mas agora eu toparia. Então, quer dizer, uma pessoa que tende a ser menos convencional, ali menos, né, aberta, talvez ela, toda vez que ela responde, ela vai chegar no mesmo perfil. Sim. Porque ela gosta muito, ela faz muito aquilo que ela faz, do jeito que ela faz. Ela é bem focada, agora, né? Bem restrita ali. Isso, baixa abertura, talvez mais conservadora. Gente, conservador não tô dizendo aqui de moral, tô dizendo conservadora nas coisas que gosta. Gosta de fazer coisas mais rotineiras, mais previsibilidade, né? Gosta mais previsibilidade. Até a gente falou isso no outro encontro, que eu tinha até comentado que às vezes quando eu vou no restaurante eu gosto de comer prato diferente. E que tem gente que vai no restaurante e fala, ai não, Deus me livre, se eu já comi aquele prato, sei que ele é experimentar gostoso, outra coisa. Gosto dele, né? Então é isso que vai. Então, ó, voltando, a primeira questão que a gente tem que pensar é o que é legal de você ter esse registro? Porque se você responde depois novamente, ou você vai revisitar isso, você vai perceber que talvez você está consistente nas suas escolhas. Olha que legal, eu tinha visto isso aqui e agora eu continuo vendo, eu continuo batendo, eu continuo tendo as mesmas ideias. Eu continuo pensando, olha que legal, vou seguir isso aqui, porque estou confirmando aqui coisas que já eram... Eu já estava demonstrando interesse. Agora, tem coisas que... elas vão variar, por exemplo, em função disso. Vou dar um exemplo. Às vezes eu estava respondendo o teste, aí tinha lá uma pergunta, sei lá, gosto de cozinhar comidas exóticas. Aí eu fui lá e pontuei que não gosto. Mas aí, eu estava em casa, uma colega foi lá e falou, Ivan, vai ter um curso de comida exótica lá no Senac, vamos fazer? Vamos, só para gastar... vamos! E um mês depois, eu fui lá e aprendi umas comidas exóticas que eu agora acho que eu gosto de fazer comida exótica. Então, quer dizer, na teoria da orientação profissional, a gente entende, isso é um modelo de tomada de decisão que foi puxado lá do Bandura, né? Naquela ideia de que nós somos pessoas conscientes, a gente interfere no ambiente que a gente vive e é interferido por esse ambiente também, e isso vai compondo a nossa forma de formar as nossas características e olhar o mundo. Uma coisa que altera é a expectativa de resultado, que tem a ver com as experiências que a gente tem na prática. Então vamos lá. Eu achava que não gostava de comida exótica.
Aí uma colega vai e me convida para ir na pizzaria vegana. Eu chego lá querendo comer uma pizza clássica e chego lá e não tem aquela pizza clássica porque é uma pizzaria vegana. E depois que eu tenho essa experiência, eu adorei o bacon de berinjela, o queijo Então, aí, eu tive uma experiência, eu tinha uma expectativa de que seria ruim, aquela experiência me permite um novo aprendizado e me permite entender que, na verdade, não é tão ruim assim. E aí eu posso, claro, que quando eu for responder de novo uma mesma medida, talvez não colocar uma pontuação, né, diferente no item comidas exóticas. Então, a vantagem de você ter um lugar onde você registra isso e pode acompanhar isso é você ir se conhecendo. Porque, Fernando, o processo de escolha, ele é um processo ao longo da vida. A gente vai ficar a vida inteira da gente se relacionando com o nosso trabalho. E vai ter momentos que vai estar bom, vai ter momentos que não vai estar. A gente pode ter escolhido profissões e depois aquilo mudar. Você pode ter escolhido uma profissão porque ela é estável. E, de repente, aquela profissão deixar de ser estável. Né? A gente não está vendo isso com inteligência artificial, com as tecnologias. Então, a proposta é que você tenha a oportunidade de olhar para isso mais uma vez. E aí, no POP, eu fiz da seguinte maneira. Tentando sair dessa ideia de que um único teste indica o seu resultado, eu proponho 4 ferramentas que saem com o resultado do código RIASEC. Então é como se você fosse investigar o seu código RIASEC de 4 vezes, e cada uma dessas 4 vezes ela fosse diferente. Uma em formato de alternativa, a outra em formato de lista de profissões, a outra em formato de matriz, gosto, sei fazer. Então são 4 formas não tão diferentes, mas um pouco diferentes, de tentar olhar para os nossos códigos RIASEC. Então, no final, o seu código RIASEC não é resultado de uma única ferramenta, mas de 4 Você olhou diferentes perspectivas, né? E se você tiver com um psicólogo bem maneiro te acompanhando, um orientador de carreira, uma orientadora de carreira, ela também pode aplicar em você outras medidas. A gente tem validado no Brasil hoje, por exemplo, SDS, da 5ª edição, Self-Direct Search, que é da editora Rograph. A gente tem instrumentos da editora Nila Press, da editora Vetor, que avaliam instrumentos que têm especificamente campo de interesse. Então, eu acho que no Brasil, a gente começa, eu acho que já de um tempo para cá, isso começa com as outras editoras mais antigas, mas isso permanece. Hoje a gente tem um volume bem legal de ferramentas no mercado. Inclusive baralhos, jogos. Então, Fernando, pensa, né? Até puxando a sua pergunta lá, que é como um profissional poderia usar, né? Ele pode usar o POP por sessão. O POP vai virar uma parte da sessão. Então, na primeira sessão, ele pode trabalhar o clipe Portas, da Marisa Monte. No segundo, propor, então, que esse jovem vá fazer uma entrevista com um amigo. Então, tem todo, é um roteiro. Ele vai servir tanto para a pessoa fazer sozinha, ou mesmo para ela fazer junto, acompanhado de um profissional. Claro que o resultado vai ser mais massa ainda. Sim. Pô, legal. E você sabe, quando eu falava essa questão de registro, eu trabalho muito isso também em psicoterapia com os pacientes. Eu falo, tem um caderninho aí por alguns motivos. Um é esse, de você perceber a diferença lá na frente. Olha o que você pensava, como você se percebia. E outro, porque assim, quando você escreve, você organiza, né? Porque assim, pensa, tá aqui, o pensamento tá lá. Para escrever, você tem que organizar a ideia. E isso ajuda você, como eu falo, você concretiza um pouco mais. Acho que para a orientação profissional isso faz bastante sentido, né? Porque você acaba organizando ali e percebendo que, poxa, é isso mesmo? Ou, não, olha, eu pensei que era uma coisa, mas olhando agora aqui não é tão isso não, né? Então, acho que a escrita, né, tem essa ideia de concretizar, né, e de organizar o pensamento também, o que você está percebendo, enfim, naquele momento, que pode mudar depois de um tempo, né? O meu objetivo, sabe, Fernando, é diminuir um pouco, não vou usar o termo correto, mas o efêmero do rolê. Porque, para mim, o teste psicológico, ele tem uma coisa que a gente coloca ele num lugar errado, porque a gente vem de uma tradição mais médica. Sim. Do que psicológica, de entender o relatório de um teste. A gente entende o relatório do teste como a gente entende o relatório de um exame de sangue, que é como se aquele componente tivesse naquele momento dentro do seu organismo. Depois aquilo passa. Se eu fui lá e fiz um exame de sangue num dia, um mês depois, o médico já não vai aceitar, ele vai pedir um exame novo, porque ele vai falar, olha,
Um mês atrás, coisas podem ter mudado aí, né? Uhum. Agora, uma interpretação de um instrumento psicológico com um viés mais de personalidade, porque, claro, né, Fernando, amigo, para esclarecer para os nossos ouvintes aqui, nós temos instrumentos que têm a ver Sim. muito mais com esse estado emocional. Aí Sim. sim, se eu estou falando, né, de um estresse, de um estafa, de uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, claro que ela tem a ver com o momento, a gente tem ferramenta para isso. Eu estou falando mais desse estilo de medida, né, que tem mais a ver com traço, com perfil, com características, mas a médio e longo prazo, que é o caso dos testes de interesse. A gente não muda de gosto, de interesse em 1, 2 semanas, Não é né? de uma hora para outra, Isso, assim, né? de uma hora para outra. Aliás, em algumas pessoas, talvez elas não mudem a vida toda, Fernando. E esse Sim. exemplo que eu trouxe da nossa aluna, lá do IPOG de Brasília, é com a letra A o nome dela, mas não tô lembrando, Angelita, Angélica, quem sabe ela nos ouve e passa aqui no comentário. Então, o dela exatamente o Era a mesmo mesma coisa. perfil que tinha aparecido há tantos, usando ferramentas diferentes, né? Em momentos diferentes, sim. Momentos diferentes. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim. Legal. E não é pra gente achar que o que é melhor? É ser mais estável ou é ser mais variável, né? Eu confesso para você que, vivendo numa sociedade que Bauman já fala pra gente que é mais líquida e muito mais efêmera, eu entendo que a pessoa que tem um pouco mais de abertura, curiosidade e tal, talvez ela sofra menos, né, num mundo tão perecível. No entanto, não tem jeito melhor, porque talvez o que aconteça se eu sou um cara que vario mais, talvez eu vou planejar uma carreira onde eu vá trocando de área, onde eu vá tendo renovações, porque senão eu vou adoecer se eu ficar fazendo a mesma coisa. Agora, tem pessoas que o que vai deixar ela em paz para poder cuidar da família, cuidar da saúde, se sentir bem, encontrar felicidade, é o trabalho estar estável. Né? Então, assim, acho que é isso, é ir acompanhando. Eu vario mais, eu vario menos, para poder pensar numa estratégia. Esse final de semana eu estava dando aula de POT, né, de organizacional e trabalho, e eu começo a aula falando... gente, que ele é especializado. Eu estava falando justamente sobre... A gente começa a aula falando sobre percepção de trabalho. Que para algumas pessoas, trabalho é estabilidade, é carreira, é de se desenvolver. E para algumas pessoas é assim, eu trabalho para ganhar um dinheirinho para curtir minha vida. O trabalho não é que não é importante, mas assim, tem um outro nível. E ninguém tá certo ou errado, né? Então, eu trago duas situações, uma na época do Covid, que era um professor já aposentado, acho que na Espanha, se não me engano, mas que levou o computador para o hospital para lançar as notas dos alunos e no dia seguinte faleceu, né? E uma outra menina de, sei lá, 18 anos, americana, que foi contratada e no primeiro dia falou, não, vocês contrataram para uma coisa, estou pedindo para fazer outra, eu não quero trabalhar aqui. E assim, porque tá certo e errado, sem querer romantizar nenhum dos dois lados, né? Mas assim, são perfis, né? Relação com o trabalho. Eu tenho a experiência de tanto pessoas que eu conheço como pacientes e tal, que assim, aquele paciente que a carreira é para ele se estabelecer e se desenvolver, a carreira é a personalidade dele, não no termo personalidade aqui na psicologia, mas é quem ele é, a identidade dele. A persona dele, né? Isso. Identidade. E tem pessoas que assim, eu já vi, muita gente fala assim, eu não sou muito ambicioso não, eu tenho meu trabalho é bom, se eu crescer mais, eu tenho muito mais coisa para fazer assim, e eu não vou conseguir curtir minha família, então não, para mim tá bom. E não tem certo e errado, é isso que você está falando, né? Então, assim, tem o lugar do trabalho na vida dessa pessoa, né? Tem a ver com, a gente falou de personalidade, experiências, e isso pode mudar, né? Eu já tive uma época da minha vida que, assim, eu quero estar num programa de pós-graduação e tal. Hoje eu não tenho esse interesse, e tudo bem. E se eu tivesse, ia estar lá, e hoje eu não tenho, né? Hoje eu gosto de fazer como eu faço, sobra mais tempo para eu estar em casa com os meus filhos, né? E para curtir. Então, assim, acho que tem uma forma, né? Por exemplo, a psicologia clínica, né? Eu adoro a psicologia clínica e eu tenho muita flexibilidade em trabalhar na clínica, né? Eu faço o meu horário, eu ajusto meus horários e hoje com o atendimento online fica ainda mais fácil. Então, acho que é um pouco disso que você trouxe, nessa mudança, né? Se enquadra, né? Na sua vida hoje, sim, nos seus interesses hoje, né, Fernando? Eu não tinha filho lá atrás, né? Quando eu comecei a faculdade, eu não tinha, nem casado eu era, então assim, não tinha filho, né? Então a perspectiva de carreira era uma, hoje mudou, né? Olha que legal isso que você traz, tô até lembrando, isso aconteceu com um colega nosso, que não vou poder falar o nome dele aqui, porque ele tá bem pertinho da gente, a probabilidade de chegar nele é grande, mas eu vou usar você de cobaia de exemplo aqui, né, Fernando? Fernando, não sei exatamente quando foi o seu casamento ou quando chegou o seu filho, mas se você tá solteiro, você pode escolher, meu querido, prestar uma prova para pós-graduação lá do Acre. Sim. Não, gente, não tô diminuindo quem é do Acre aqui, mas para nós aqui é longe pra gente, que moramos aqui em São Paulo,
é muito longe pra gente. Eu vou Pra perder uma toda a minha família rede aqui, nossa meu ir apoio, né? visitar, Uhum, isso. isso. Então vamos lá, você vai morar lá no Acre, na Federal lá, você vai estar feliz porque você vai estar na pós-graduação, que era o lugar de trabalho onde você gostaria de estar, mas vai estar longe da família, a sua Uhum. esposa, o seu filho, longe de pessoas que você gostaria que ajudassem a criar, formar ele do ponto de vista social e tal. Então, assim, né, quando a gente é solteiro, as escolhas talvez sejam diferentes, porque elas não interferem Sim. na nossa família como interfere quando a gente tem pessoas que a gente ama estar junto com a gente, Sim, né? sim. Então, tem um exemplo aqui, tem um colega nosso que foi para, acho que Federal do Pernambuco, e ficou lá um tempo, a esposa não se adaptou também, nem ele, voltaram embora para São Paulo e viram que o mais importante era estar perto de pessoas conhecidas, da família, de quem eles amam, que o trabalho não era a prioridade, na verdade a prioridade era o bem-estar, né? E por que eu tô falando isso? Também trabalho com atletas em transição de carreira, Legal. tudo mais, né? E o que eu percebo às vezes, Fernando, é assim, ó, além dessa questão de que momentos diferentes, né, exigem da gente ali, talvez, características, competências, né, coisas diferentes. Então, em alguns momentos da vida, talvez a imagem, o poder, pode ser uma coisa que seja atrativo, né? Poxa, quantos likes tenho, quantas pessoas. Eu vejo isso um pouco já começando a acontecer no consultório, uma ou outra adolescente, assim, que às vezes tem um número de seguidor, Fernando, que eu e você amaríamos ter, porque assim, é um número de seguidores que eu fico imaginando o que essa pessoa tem para apresentar na internet conteúdo para as pessoas assistirem. Mas ela tem bastante seguidor. Mas é aquilo, ela começa a perceber que, por exemplo, seguidor ali, às vezes não é tão rentável, porque agora, na verdade, ela tá vendo que não é só querer aparecer e ser famosinha, mas agora ela quer também que sugere alguma fonte de renda, porque senão é muito cansativo, né? Você ficar ali postando só para ganhar o confete. Então, quer dizer, momentos diferentes. Sim. No momento, o confete, o poder era importante. Em outro momento... Então, o fato é, quando a gente pensa num programa de orientação profissional e não só numa testagem de um instrumento específico, é também a oportunidade de você poder, por exemplo, no pop, em alguns momentos, não vou trabalhar só com instrumentos de código RIASEC, eu vou trabalhar, por exemplo, assim, como que está o seu nível de dedicação à escolha? Porque vamos lá, Fernando. Aí eu pergunto para você assim, Fernando, quais profissões te chamam a atenção? Aí você responde assim, ai, não sei. Aí eu posso perguntar para você assim, você procura algum vídeo na internet, no YouTube, por exemplo, de como é alguma profissão que você tem interesse? Não. Quando você tá lá no shopping, você fica olhando o profissional tá trabalhando para ver se ele tá feliz ou não. Quando você vê um policial na rua, você percebe que como que é o uniforme dele, que roupa que ele tá vestindo, se aquilo tá quente ou tá calor. Tô lembrando disso porque ontem tava um calor aqui em São Paulo insuportável e eu tava vendo os policiais com tanta coisa em cima deles, com blusa de manga comprida, naquele sol, fiquei imaginando, gente, eu tô lá com meu paciente no consultório com ar-condicionado, né? Então isso tudo faz parte da escolha. Trabalho, sim. Quando eu fui escolher, eu me lembro de ter certeza que eu não gostaria de trabalhar num ambiente aberto. Eu sou careca, eu sou branquela, eu queimo muito fácil, tem na história da família problemas de câncer de pele. Então, assim, olhando para esse histórico, quer dizer que eu vá ter? Não necessariamente, mas eu preciso pensar sobre isso, né, Fernando? Então, assim, tá, eu tenho essas questões. Então, eu acho que a ideia de um programa é que ele vai ultrapassar só o interesse e a habilidade, mas ele vai tentar olhar um pouco para a história do passado, olhar um pouco para o futuro. Quais vão ser os desafios se eu escolher essa profissão? Ah, eu posso ter uma expectativa e depois ela não ser cumprida, ok. Agora, eu tenho uma expectativa muito irreal, né? Então, acho que é isso que eu posso qualificar, né? Perfeito. Ah, eu quero trabalhar na praia. Bom, se você tá pensando em trabalhar na praia, porque o seu critério é quando você tá lá de férias, é uma informação errada, meu querido, né? Porque se a sua experiência é só essa ali, né? Então, às vezes, ela vê o Fernando fazendo sucesso lá como professor, como músico, mas ela não entende as escolhas que você teve que fazer. Então, assim, uma boa escolha de carreira, Fernando, é uma escolha bem informada. Perfeito, e legal. Esse informado é olhar para dentro, para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu sei fazer, também aquilo que eu não gosto e também aquilo que eu não sei fazer, mas também olhar como que é o mercado de trabalho, como que é essa profissão, quantas horas faz, quanto tempo costuma
demorar para ingressar no trabalho? Essa profissão, como que é o ambiente? Ele é um ambiente mais barulhento? Ele é um ambiente mais... Eu posso ter alguma ferramenta para controlar esse ambiente, já que ele não é muito adequado para mim? Então, né, ultrapassando assim, então eu percebo, por exemplo, que eu tenho um pouco de déficit atencional ou um pouco de dificuldade de me concentrar. Mas, ao mesmo tempo, eu quero trabalhar num ambiente divertido, alegre, com música, com muito colorido. Opa, parece que essas duas variáveis aí vão ter certa dificuldade, porque um ambiente com mais estímulo vai certamente interferir mais numa pessoa que tem mais deficiência de manter a atenção. Será que eu posso pôr um fone? Será que a empresa aceita eu trabalhar de fone para diminuir o ruído externo? Então, Fernando, a gente tem muitos desafios. Então, não é olhar só para a profissão. Bombeiro, médico, enfermeira. Então, o POP, ele acaba tendo ali no total, eu acho que são 6 ferramentas, e parte dessas ferramentas você responde no começo e no final. Então você vai verificando, tô tirando um tempo da semana para procurar informações, fui conversar com alguém para obter algo sobre o salário médio. Então a gente ultrapassa um pouco essa ideia do código RIASEC e dá a oportunidade também de ampliar um pouco pensando num programa um pouco mais amplo. Maravilha, cara, indo até aqui pro nosso final, até o papo hoje, hein? Você tava falando aí, acho que é uma coisa que eu vejo importância, assim, e não é escolher a profissão, não é a profissão certa pra pessoa certa, né? Eu falo isso, é que nem eu falava ontem no processo seletivo, não tem um candidato certo pra vaga certa, mas você tem uma questão de desenvolver a capacidade de escolha, melhorar a evidência pra tomar decisão, né? Ou seja, ter mais informação, você acha que você focou nisso, né? Psicoeducação, né? Quanto mais informação eu tenho, minha escolha é mais assertiva, não é certa, ela é assertiva. E eu acho que quando você colocou um ponto que parece que eu tenho que tomar aquela decisão. Bom, primeiro, a gente já viu aqui que não é pro resto da vida. Ela pode mudar, né? As decisões mudam. E que parece que eu tenho que me realizar em tudo. E eu quero falar isso porque eu atendo adolescentes também na psicoterapia, não na parte de especificamente orientação profissional, na psicoterapia mesmo, mas adultos que tiveram essa dificuldade, que às vezes se remoem até hoje, porque eu não fiz aquilo. Eu vou resumir num ponto, assim, hoje eu sou psicólogo, eu adoro o que eu faço, né? Eu tenho essa liberdade com os meus horários, assim, claro, não é que eu falo, eu trabalho a hora que eu quero, eu tenho uma flexibilidade, né, em poder, por exemplo, eu sou muito feliz, hoje estou de férias, mas em levar meus filhos para a escola e buscar eles na escola. Eu adoro fazer isso. Tanto é que a minha música mais ouvida do ano passado foi uma música da Moana. No meu Spotify lá, a música da Moana, que é o... Maravilhoso. Pois é, porque tem uma lista, uma playlist minha no Spotify que é dos meninos, a gente ouve no carro. E que tem um monte, tem Ramones também, tá? Tem o Offspring, tá na lista deles, que às vezes fala, papai, toca aquela música que você tocava na sua banda. Então tem umas lá, né? Mas é uma música do Tamatoa, que é aquele caranguejo gigante lá que vai pegar o mal. Esqueça e brilhe como as joias que sem dó viraguei. Tire a casca e mostre seu brilho. Mas por que eu tô falando isso? Eu gosto muito de uma questão, por exemplo, dessa flexibilidade e tal, mas ainda hoje eu falo, poxa, como seria legal voltar a estar num palco, tocar e cantar, cara. Eu sinto falta, não vou falar que isso, eu sinto falta. Eu converso muito com o Renato, que era o baterista da minha banda, né, que a gente troca ideia até hoje. Ele editou meus podcasts anteriormente, depois a gente passou pro seu João. Mas só pra dizer o seguinte, não é que assim, nossa, agora eu tô no lugar certo. Eu trabalharia com música, eu gosto muito. Hoje eu não faria porque eu tenho toda uma carreira e tô feliz onde eu tô. Mas eu estaria feliz lá também. Você entende? Eu acho que é esse ponto, sabe? E aí tem um lance, claro, eu acompanhei toda a dificuldade, por exemplo, meus amigos músicos, eu conheço muita gente, está tendo uma dificuldade hoje, atualmente, vai ter a festa da uva, enfim, eu não quero entrar em polêmica aqui, talvez quem tá ouvindo não vai conhecer essa polêmica, mas assim, diminuir um cachê de músico, o músico não pode mais usar estacionamento da festa, então assim, peraí, vai receber daqui 90 dias, então é mercado de trabalho, o cara tá trabalhando, todos os meus amigos músicos se mobilizando, porque, poxa, você falou policial de farda lá naquele sol, é uma condição de trabalho, então assim, só pra dizer que na nossa profissão também tem as dificuldades, tá? A pandemia até impulsionou um pouco as pessoas procurarem, mas a gente sabe que ainda tem preconceito, que ainda tem dificuldade, ainda tem o nossa, é caro, né? Aí o cara vai no fim de semana, gasta R$1.000 lá numa festa. E ok, são prioridades, mas eu acho legal. Eu quis trazer isso porque, assim, eu sou muito realizado no que eu faço, eu sou muito feliz no que eu faço, eu tenho feedbacks muito positivos do que eu faço. Tenho negativos? Claro que eu tenho, não sou perfeito. Mas, assim, só dizendo assim, eu me realizo no que eu faço. Mas eu acho que se eu fosse músico, eu também seria feliz, eu também... É só esse ponto, assim, não é uma decisão certa, um negócio certo. Eu também estaria realizado em outra profissão, né? Mas hoje, e eu posso usar da música, né? Eu faço... Aliás, eu tô com um projeto que eu vou falar aqui rapidamente. Eu tô compondo algumas músicas, Ivan, pra lançar um CD. A ideia é lançar
lançar um CD do Aê! Cogna Mendes só de músicas baseadas em processo de psicoterapia, de autoconhecimento. Tô compondo, tá indo, né? Mas tá vendo o que você falou? Eu posso usar uma paixão minha, sem querer roubar espaço dos músicos, porque vai ter músico profissional no projeto, mas é isso, né? Assim, eu não preciso deixar de fazer aquilo que eu gosto, eu posso conviver, né? E não quer dizer que eu tenha que fazer uma opção e que ela seja imutável, né? Aliás, Fernando, olha, talvez isso você já está mostrando, até porque eu acho que tem a ver com você. Você é um cara pra frentex mesmo, em muitas coisas, assim, legais, de visão de futuro e tal. Uhum. Eu acho que o novo lugar do profissional, Fernando, talvez é esse lugar, acho que isso já existe. Sabe que os nossos avós falariam de uma outra forma, tipo, colocar qualquer moedinha em mais de um cofrinho. Sim. Tem um lance assim. Eu acho que nós vamos perceber que uma profissão, diferente do que os nossos pais, nossos avós, que se conformavam mais, ou porque também, né, assim, a expectativa que a pessoa tinha de realmente conseguir alcançar uma profissão, assim, no passado era muito difícil. Sim. Então, por exemplo, a distância para os meus pais de se tornarem médicos é infinitamente maior do que foi a minha. Perfeito. Eu não sou um médico, mas eu não tenho dúvida de que eu estava muito mais oportunidades do que os meus Para pais. isso. Porque eles me possibilitaram isso. Na medida que meus pais não estudaram, mas trabalharam para que eu e a minha irmã pudéssemos estudar, já chegava mais perto disso. Com certeza, meu pai não conseguiria me pagar uma faculdade de medicina, mas ele me deu possibilidades de poder estudar e tentar uma federal, por exemplo. Isso seria muito possível. E ele me ajudaria até a pagar cursinho, sim, né? Então, como me ajudou, sim. Mas o fato, eu acho que o que a gente precisa pensar é isso. Primeiro, a gente pode trabalhar com mais de uma coisa. Então, hoje, essa ideia... Eu não estou dizendo aqui que eu sou favorável ou não a um trabalho mais autônomo, CLT, não estou entrando aqui. Eu acho que é o que você falou, quem se sente mais seguro... ou está no momento de vida que depende mais da estabilidade, CLT, concurso, ou aquele que quer mais autonomia, precisa de mais, talvez ali no lugar do autônomo. Mas, bom, o fato é que talvez a gente possa ter, mesmo com a segurança, mais de uma tarefa, né? Eu e você, por exemplo, vou trazer uma coisa que a gente tem em comum. A gente dá aula na mesma instituição de pós-graduação. Sim, sim. E é provável que daquele sustento, como acontece comigo, deve acontecer com você, uma parte a gente garante ali, ó, uma parte está aqui dessa empresa. Aí uma outra parte vem do consultório, então eu atendo no consultório ali, então também tenho uma certa estabilidade aqui, então me permite desenvolver um livro para tentar lançar, mesmo que ele não tenha um retorno financeiro direto. Perfeito. Você, quando fala, bom, vou aqui na música, ela... né, não me dá ainda o retorno financeiro, mas ela me traz o prazer que me faz... E nem tenho intenção de que me dê hoje. Nem tenho intenção, é isso. Nem tem intenção. Agora, eu vou aproveitar isso para puxar, e eu sei que já está estendido, mas eu queria falar duas coisas. A primeira delas, Fernando, é quando eu vejo, porque o pop ele serve para transição de carreira. Quando eu fui desenvolvê-lo, eu tenho experiências dele com jovens e tenho a experiência deles com, não idosos, mas com pessoas 40 e pouco mais, né? Tenho experiência também em escola pública, em escola privada. No fato, uma coisa que eu vejo às vezes acontecer é uma pessoa que está numa idade mais avançada e às vezes ela já construiu uma carreira mais estável, ou ela tá para se aposentar, ou ela tem uma certa estabilidade. E aí eu percebo que ela quer voltar a trabalhar, ou quer fazer uma transição para uma nova carreira, mas ela continua com preconceitos anteriores. Então, assim, ela tá com 50, 60 anos, ela não vai ter a mesma disposição para ficar 8 horas sentada. Talvez os músculos vão precisar de mais exercício, de mais movimento. Ou então, poxa, ela já trabalhou tanto tempo, né? Ela precisa arrumar um emprego que é entre 4h40 da manhã. Sim. Sendo que já passou 40 anos da vida dela acordando de madrugada. Será que ela não poderia, então... Gente, não tem problema. Tem gente que gosta de acordar cedo, tá tudo bem. Mas tô dizendo assim, então, já que é para você fazer uma escolha e associar ela a algo que você já tem, vai para um lado que você possa curtir algo que você não desenvolveu ainda, né? E que seja importante para você. Porque às vezes eu percebo assim, a pessoa trabalhou a vida inteira e aí ela nem tem uma questão financeira tão preocupante, mas ela é viciada em trabalhar e ela fica 16 horas no aplicativo fazendo entrega ou trabalhando de motorista de aplicativo. Então, quer dizer, ela está numa fase de se aposentar, cuidar de si, aproveitar mais a família. Aí o que ela faz? Fica 16 horas num carro fora da família. Então, no fundo, é a gente entender assim, o que é o seu momento? É importante agora.
E com certeza pode ser momento que você vai precisar ficar 16 horas no carro. Se você puder evitar, é melhor, porque isso não vai ser bom para sua saúde. Saúde, é. Ali, balanço, né? A gente coloca ali na balança e vai vendo aquilo que é mais importante. Ó, eu só queria dizer também que quando a gente pensa, gente, em como que vai ser o futuro do trabalho, né? Eu quero dar um parabéns aqui, apesar das pessoas criticarem o nosso sistema de ensino, a educação brasileira. Eu sou um cara entusiasta e eu tive experiências já a trabalhar também com educação, com competências socioemocionais em algumas escolas. E o que eu tenho a dizer é que eu acho que a escola evoluiu muito. E eu fico muito triste quando eu vejo colegas contemporâneos meus que têm filhos que ficam repetindo assim, meu tempo que era bom porque o lugar da escola é ensinar português, matemática, ciência, porque hoje em dia não aprende isso, fica ensinando um monte de coisa que não é importante. E depois meu filho não passa no vestibular, depois você pagando cursinho. Olha, gente, o que a gente tem aprendido e tem evoluído é que, assim, não são só as competências cognitivas e aprendizado que formam uma pessoa. E tem uma coisa incrível. A Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, ela propõe que os alunos do ensino médio, eles tenham algumas trilhas de desenvolvimento que ultrapassam o conteúdo escolar formal. É, inclusive, uma trilha de projeto de vida, onde a ideia é pensar sobre o futuro do trabalho, é falar sobre carreiras, é falar sobre o desenvolvimento pessoal, como se conhecer, como controlar as emoções, qual a importância da gente ter uma vida mais saudável, pensar no futuro. Então, olha, eu vim aqui para dizer, eu estou do lado da educação brasileira. Acho que a escola é predominantemente um lugar de aprendizado, de conteúdos, sim, mas essa não é a escola do futuro. Porque anteontem eu vi na BBC News um videozinho falando que eles estão fazendo uma IA que fica num componente que é um botãozinho que fica no colar. E que talvez a gente não vai precisar nem mais do celular para usar a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ficar ligada 24 horas nesse cordão, ela vai ouvir e vivenciar com você tudo que você vivencia para te ajudar, né, a agilizar coisas ao longo do dia a dia, sem você precisar tocar no smartphone. Ela vai resolvendo junto com você ali. É meio que a mistura de uma IA com uma Alexa ali pendurada no pescoço. Então, gente, talvez eu não precise decorar mais a tabela periódica, porque talvez eu vou ter ali grudado comigo alguma coisa que eu possa consultar sobre a tabela periódica. Agora, se eu não souber como consultar, se eu não aprender a ser um explorador, se eu não souber fazer perguntas certas, se eu não souber usar tecnologia, se eu não entender o quanto eu sou escravo de... Enfim, se eu não tiver letramento digital, se eu não tiver outras coisas, o futuro do trabalho vai ser difícil para mim também. Então, passando aqui para dizer que o POP tem, inclusive, partes dele que eu trago essa conexão com a área escolar e proponho que também professores, educadores, coordenadores pedagógicos possam usar o POP numa versão também dentro da sala de aula em projeto de vida. Eu tenho uma experiência em 2 escolas públicas e uma escola privada. Fernando, cara, isso. Que assim, legal, não? Mais coisas, cara, mas muita coisa. Cara, não, mas acho que não só a questão do material, né, mas acho que uma questão do conteúdo, da gente poder entender mais a fundo a área, enfim. Adorei, assim, acho que, bom, a gente vai conversar outras vezes também, você sabe disso, né, não vai parar por aqui. Tomara. Fale-me mais sobre isso. E você sabe que o Fale-me Mais Sobre Isso é um oferecimento da Leplus Studio. Pois é, nós iniciamos e mantemos uma parceria com a Leplus Studio que está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentar o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja física ali. Então, se você quer divulgar a sua marca, seu nome, seu produto, seu serviço, você que é psicólogo, psicóloga, quer chegar até mais gente aí, ó, entre em contato com eles, pode ser pelo @LePlusStudio. Você vai falar ali com o Abdu, com o meu amigo Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para vocês. Então, não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. No nosso finalmente, a gente vai para o nosso Fale-me Mais Sobre Isso. Eu queria só falar antes, que eu sei que você vai dar suas dicas e com certeza o Pop vai estar nelas. Quem não ouviu o nosso episódio 46, a tomada de decisão na orientação profissional, o que eu faço agora? Né? Então ouça lá, é um material que a gente não falou, não repetiu aqui de novo, tem muitas questões que estão ligadas àquele episódio, tá? Então fique à vontade. E bom, o Pop já está aqui como destaque do nosso Fale-me Mais Sobre Isso, né? Quem quiser conhecer, tá no site da Press? Como é que o pessoal acha aí, Ivan?
Ah, legal, Fernando. Bom, então primeiro eu quero agradecer, meu amigo. E eu acho que algumas pessoas, o trabalho para elas é um lugar de trabalhar e receber dinheiro. Uhum. Fazer amizade. Eu ouço isso às vezes. Às vezes alguns Sim. orientandos falam assim: Ivan, eu detesto festa da firma, porque não estão os meus amigos lá, é todo mundo falso, nananã. Eu vou lá porque eu sou obrigado, porque eu gosto mesmo de tomar cerveja com os meus amigos. Então, algumas pessoas elas são assim, elas não precisam fazer amizade no trabalho, porque elas entendem que o trabalho é lá onde elas ganham grana e elas usam o dinheiro que elas ganham para pôr a felicidade É delas isso. onde elas quiserem. Eu sou um cara que eu tenho uma relação com o trabalho muito pessoal, assim, eu gosto de trabalhar e os meus amigos Somos vão dois. trabalhar. Então, e também tem gente que pode querer tudo os dois. Então, amigo, eu queria contar para as pessoas aqui que você é uma grande amizade, que ela vem do contexto profissional, na verdade, vem do contexto acadêmico, ali do mestrado, né? A gente não era exatamente do mesmo orientando, Sim. mas a gente era do mesmo ano. Então a gente cresceu juntos ali Sim. na academia. E eu te admiro muito e quero muito agradecer essa oportunidade de dizer que você é um exemplo de um cara que usa aquilo que tem à disposição mesmo e que é um cara também gostoso de ser amigo no trabalho. Tamo junto, tamo junto. Que legal, quero agradecer a oportunidade e dizer que o trabalho, para mim, ele tem esse lugar de amigos, de fazer amizade, contando um pouquinho sobre mim. Mas o que eu queria dizer, então, é importante, é assim, a gente encontra, se você quiser, o Pop, né, você pode tanto usar ele com algum cliente, se você é um profissional da área de carreira, ou de consultório, área clínica. Se você também está nos ouvindo e está em dúvida de carreira, ou mesmo, poxa, quero me conhecer mais, você também pode comprar, ele não é um instrumento restrito a psicólogos, ele está disponível no site da Nilapress, loja.nilapress.com.br, mas também a Nilapress tem revendas espalhadas pelo Brasil. Dá uma olhada lá no site também, veja onde tem uma revenda e você pode ir lá dar uma folheada antes de comprar, se você quiser conhecer. Algumas pessoas gostam, né, de olhar antes de comprar. Então fica essa dica. Mas, gente, no fundo, o que eu gostaria de dizer para vocês é que eu não quero indicar só o Pop, porque eu acho que ele é uma estratégia. Mas ele não vai funcionar para muitas pessoas. Talvez algumas pessoas queiram uma coisa mais ágil. Então, olha, as editoras, hoje, a gente vai encontrar material muito interessante. Tem baralhos, jogos, testes psicológicos específicos. Mas aí, no caso de teste, você precisaria, né, ou você é um profissional psicólogo, ou você precisaria de algum psicólogo, né, para te orientar nisso. Mas eu acho que você vai encontrar também, mesmo quem não é psicólogo, bastante conteúdo interessante. Eu acho que a gente vive num mundo onde a gente tem muita informação. Assim, se você me perguntar, Ivan, eu encontro tudo isso que a gente vê no Pop, não é exatamente ele, mas eu encontro coisas soltas na internet? É claro. Ivan, eu posso seguir um programa eu mesmo ali? Com certeza pode. É que algumas pessoas, elas precisam mais de apoio, algumas pessoas são um pouquinho menos autônomas, algumas pessoas gostam de roteiro, porque isso se organiza, né? E então, assim, fica aqui a dica de que procure informações com mais qualidade. Então, assim, tá na internet, não tem qualidade? Não necessariamente. Procura saber, né? Então, tem uma informação, mas tem ali uma indicação de qual é a empresa, tem ali algum copyright, tem ali algum contato, porque isso vai indicar que a pessoa não está se escondendo, que ela não está colocando uma informação ali que pode ser uma mentira. Então, presta bastante atenção nisso. A gente tem muita fake news, né? Bastante. Então, o Pop, ele vem meio nesse lugar. Olha, vamos tentar ter ciência, mas de uma forma mais leve, não tão robusta quanto um teste psicológico. Então é isso. Mas olha, o lance é se informar. Se você precisa fazer uma transição, se você foi mandado embora, ou se você não está feliz, ou se é a sua primeira escolha, nem vai mudar, mas só está curioso para saber quais são os seus interesses e gostos. Busque coisas mais científicas, com um pouco mais de informação, para que você qualifique isso. Porque eu acho que se conhecer é importante, mas se conhecer com ferramenta ruim, né, a experiência pode levar a gente a tomada de decisão ruim. Sim. Então, mais uma vez, muito obrigado, Fernando. E vocês me encontram também nas redes sociais. Tá marcado já. Professor Ivan Rabelo. Professor Ivan Obrigado, Rabelo. Fernando. Já tá marcado lá na publicação no Instagram. Aí quem quiser conferir mais trabalhos aí dele, já pode seguir ele lá também. Ivan, muitíssimo obrigado, valeu pela parceria de sempre, cara. Até a próxima. Valeu, amigo. Obrigado. Tchau, tchau, gente.